gravar aqui. Quem puder comparecer à aula prática, compareça, certo? Porque são momentos únicos que a gente está vivendo, né? De se encontrar, de ter um momento que a gente possa falar mais diretamente. Então, faça um esforço para ir, certo? Estão me ouvindo, gente? Está travando as meninas. Está travando. Está travando. Repita aí de novo, a prova é dia 11 e a aula prática. Vai ser tudo dia 11, né? Prática e teórica. Anota. Então, as duas notas serão... Kathleen, tá me ouvindo, Kathleen? O áudio aí tá ruim. Tá travando geral, meu Deus. Sei não. Alguém tá me ouvindo, gente? Tá travando. Ai, Estou ouvindo. tá horrível, então. Às vezes travando. Tá só travando, professora. Vai ser difícil essa aula, não vai? É porque choveu, qualquer serena, a internet não dá nada. Me diga alguma coisa aí, se dá para ouvir. Vamos ver se dá para falar alguma coisa. Tá muito ruim? E, gente, dá para ouvir ou não? Não entendi. Eu estou ouvindo agora. Dá para ouvir agora, gente? Vê aí, se volta. Não tá ouvindo, não. Sim ou não? Eu estou ouvindo. As outras, Raquel, Vânia, estão me ouvindo? Celiane? Estou ouvindo. Vou tentar falar mais um pouco, certo? Se travar, alguém... Tô ouvindo sim. agora. Então, se travar... Tô ouvindo, professora. Agora eu tô ouvindo. Pronto, amém. Vamos lá. Estou ouvindo. Certo. Vamos continuar falando do catéter venoso, né? Então, existem quantos tipos, gente? 2 tipos, né? Tem o catéter venoso central e o catéter venoso periférico. Então, eu vou pular agora para outra questão. Qual é a outra questão? Deixa eu ver se eu acho aqui. E a distribuição do técnico de enfermagem na UTI. Pronto, então a gente viu, né, todo que existe uma equipe dentro da UTI, cada um tem sua atribuição. E qual é a atribuição de vocês dentro de uma UTI? Quem sabe dizer? O que é que o técnico de enfermagem vai fazer lá dentro? Monitorar o paciente, né? Então, existem procedimentos que são realizados pelo técnico de enfermagem. Tem uns que são privativos do enfermeiro, tem outro que é privativo do médico, né? Isso vai aprender estudando que realmente é privativo. Então, o técnico de enfermagem ele é responsável, né, pelo monitoramento do paciente. Então, ele vai estar ali, gente, bem em cima do paciente, né? Bem à frente do tratamento, do procedimento, de todos os procedimentos. Então, ele tem que estar bem atento, observar qualquer intercorrência, né? É o técnico de enfermagem que vai estar aferindo sinais vitais de todos, né? De 2 em 2 horas.
observar qualquer alteração, qualquer mudança no estado geral, para que seja feito, Coletar os materiais do laboratório. coletar materiais, né, para laboratório, comunicar ao paciente os procedimentos a serem realizados, organizar o leito do paciente, né? Então, assim, existem inúmeros procedimentos que os técnicos de enfermagem irão fazer. O técnico de enfermagem é responsável pelo seu trabalho, ele tem um porém, né? A gente sabe que cada técnico tem o seu porém. Então, ele é responsável pelos seus atos. Isso aí a gente tem que saber. Porém, ele só pode trabalhar com a supervisão do enfermeiro, né? Então, a gente só pode o técnico só pode estar trabalhando se tiver um enfermeiro em qualquer lugar que seja, certo? Então, dentro de um PSF bem pequenininho, que a gente possa trabalhar num posto de saúde, só pode trabalhar o técnico com a presença do enfermeiro, mas ele é responsável pelos seus atos, certo? Então, existe inúmeros procedimentos. E o outro que eu quero falar mais um pouco hoje é sobre a parada cardiorrespiratória, né? Que é a outra pergunta que eu pulei, não foi isso? Como devemos diagnosticar uma parada cardiorrespiratória? Quem sabe dizer? Pode ser dita cardiorrespiratória ou cardiopulmonar? Ah, tá, desculpa aí. Eu vou mostrar um pouquinho o slide, certo? Tem aqui. Se não estiverem me ouvindo, alguém diga. Aí tem falando sobre o conceito de uma parada cardiorrespiratória, que a sigla que a gente utiliza para isso é a PCR. Certo? O paciente tem PCR, ok. Parada cardiorrespiratória. É a interrupção súbita e brusca da circulação sistêmica e ou da respiração. Então, ele vai estar o quê? Apresentando o quê? Inconsciência. Um paciente com parada cardiorrespiratória jamais vai estar o quê, gente? Consciente, né? Então, o primeiro sinal de uma PCR é o estado de inconsciência. Olha lá, apagado, não tem reação nenhuma. Quando eu vejo um paciente isso na rua, né? E agora falando especificamente dentro da UTI, esse paciente pode ter uma parada dentro da UTI, certo? Ausência de movimentos respiratórios, não é isso? Então, não vai ter movimento respiratório nesse paciente. E a ausência de pulso. Então, não existe nenhum batimento no pulso desse paciente. Principais causas da PCR. O que é que pode estar causando uma parada cardiorrespiratória no paciente? Olhem aí os 5H e os 5T. Estão vendo, gente? Estão me ouvindo, gente? 5H. Estou ouvindo. Hipovolemia, hipóxia, hiper ou hipocalemia, hipotermia e o H+. O que seria a hipotermia? Ou a hipovolemia? Quem sabe dizer? Alguém sabe dizer? Hipovolemia. Pelo nome assim. Divida a palavra ao meio para ver se sai o conceito. Hipo é o quê? É aumento ou diminuição? Hipo deve ser, eu acho que é baixa, né? É aumento. É mais, aumento. Hipo Aumento. É aumento.
Hipo é aumento? Diminuição. hipo é aumento. Hiper. Não? Hiper é o quê? Eu acho que hipo é aumento e hipo é baixo. Isso. Hipo tá caindo. Hiper tá subindo, E certo? O que seria teu hipo é porque tá baixo, né? Vôlei. Vem de quê? De vôlei. Volume. De volume. E mia. Quando a gente fala em mia, tem a ver com o quê? Sangue. Sangue. Isso. Junta aí a palavra agora. Então, é uma diminuição de volume de sangue. Isso. Hipovolemia. Então, ele está com a diminuição do volume sanguíneo, certo? O que é que pode causar isso aí? O que é que pode causar hipovolemia? Você sabe dizer? Diga um exemplo que pode causar uma hipovolemia. Professora, me tira uma dúvida que eu estava sempre querendo saber. Ele pode causar uma hemorragia? Não, né? Porque já tem a diminuição, né? Hemorragia é o que causa a hipovolemia. Entendeu? Ah, tá. Uhum. Eu tô lá, eu tenho quantos litros de sangue no corpo, mais ou menos? Mais ou menos isso. Então, Como? diminuindo o corpo. Oi? Então, é o sangue saindo, diminuindo o corpo. É. Então, o que é que causa a diminuição do volume do sangue? A hemorragia, certo? A hemorragia vai causar a hipovolemia. Entenderam? Então, tá lá um paciente com um trauma aberto ou um trauma fechado. Então, trauma aberto é aquele que você vai ver o sangue, certo? Ele está extravasando para o meio externo, né? Uma fratura, um corte, uma amputação de um membro. Ou um exemplo clássico que pode causar hipovolemia é uma amputação de membro. Concorda, gente? Então, amputou o membro. Professora, a menstruação também pode causar? Então, boa pergunta. Não. Menstruação não é sangue que a gente corre nas veias, não. Certo? É a descamação do útero. É uma coisa morta que não tem nada a ver com o nosso sangue circulante, não. Certo? É muito boa essa pergunta, porque E uma úlcera? pode sim. Aí tá perfurou o estômago. Úlcera é a perfuração do estômago, entendeu? Uma úlcera estomacal, no caso. Ele abriu um buraco. Entendi. Entendeu? A menstruação, viu, gente, não tem nada a ver com o volume sanguíneo, não. Ele é uma descamação. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. O que é colostomia? Colostomia, sei lá, o nome é assim. O que é isso? Tudo que tiver estomia no exame. final, ó, estomia. Ó, estomia. Tá vendo esse sufixo aí? Estomia. Quer dizer que é uma abertura em algum lugar. Vai abrir uma via, certo? E nesse caso aí, no cólon, que é no intestino, certo? Tem um paciente que está uma colostomia, é uma abertura no cólon, que é do intestino, certo? Então, esse paciente está impossibilitado de defecar pelo ânus, entenderam? Não tem alguma obstrução na passagem do ânus, então ele vai fazer uma abertura no abdômen, entendeu? É a chamada colostomia. E o que é que vai sair pela colostomia? Você sabe dizer? Fezes. Isso. Ele vai ficar Fezes. defecando pela Porque colostomia. eu tenho uma conhecida que ela tá com esse problema, que o intestino dela foi perfurado.
ela fez um parto cesariano, aí depois, né, ela voltou para casa, aí depois de uns meses ela começou a sentir muitas dores e começou a nascer um nódulo lá dentro dela. Aí desse nódulo encaminharam ela para Campina Grande. Aí ela foi, quando chegou lá, que avaliaram ela estava com o intestino perfurado. Aí hoje ela tem esse negócio aí a tripa dela é para fora. O intestino, né, gente? Então, o intestino... Como fala tripa, mas Tem problema não, viu? Mas foi o intestino que ficou para fora, certo? E o ânus mesmo, região do ânus. Se você observar, o ânus dela tá lá na bolsa. Ele foi retirado do local e colocado lá. Ela me mostrou como é que é. Então, ele vai ficar defecando por essa bolsa. Ela mostrou aí. É bem triste. Isso, aí ela fica assim. Aí tem E acontece muito. Acontece muito nesse caso, uma perfuração, né? Pode ter sido um erro médico, né? Aí, enfim. Pancadas. Isso, no caso dela foi um erro médico. Infelizmente, né, gente? Um momento tão lindo. Professora, nesse caso dessa paciente, pode ter sido um erro médico, teve a perfuração, aí causou uma úlcera, e daí aconteceu isso? No caso, ou já foi direto à perfuração? Foi perfurado o intestino dela. Aí, né, causou complicação que ficou impossibilitada de sair por ele. Então, não, desculpe, não é uma úlcera que eu quis perguntar, uma hérnia, porque geralmente... Foi a impossibilidade de mas no caso dela foi depois que ela fez a cesariana. Como é? No caso dela foi o erro médico durante o corte da cesárea, né? Então, tudo que tiver estomia é uma abertura. O erro foi aí. Então é erro médico, infelizmente, né, bichinha? Professora, tem pacientes que tem que usar para o resto da vida essa bolsa ou não? O resto da vida. Quando é irreversível, e em alguns casos reverte, certo? O presidente de vocês aí já usou e voltou. Deus me livre, presidente meu não. Nem meu. Você lembra que sim, professora, aí no caso... Então, fez algum procedimento que acabou usando e ele reverteu. Alguns pacientes revertem, certo? Outros não. No caso dela aí, ela tem que fazer uma cirurgia para colocar de volta. Agora ela está lutando para fazer essa cirurgia e para poder colocar para dentro, né? Para ver se, né, volta. Gente, então vamos voltar aqui. Voltar aqui na parada, né? Cardiorrespiratória. Então, a gente tem que saber diagnosticar essa parada. Ela não vai estar respirando, vai estar inconsciente, não respira e não tem pulso, não é isso? Então, a gente tem que saber, gente, diagnosticar essa parada. Para fazer a reversão, né, gente? Então, uma coisa que pode causar uma parada cardiorrespiratória é a hipovolemia. Para a senhora aceitar ela. Eu já Gabi está pedindo para a senhora aceitar ela. Eu já aceitei. Perdeu sangue. Por que será que uma hipovolemia causa uma parada? Quem sabe dizer? Pela diminuição do sangue, do volume do sangue. Ele não vai estar fazendo o serviço completo, né? Vai ficar deficiente. O transporte das substâncias importantes para, né, a manutenção da vida. Então, vai ser um momento que o coração vai entrar em falência por falta de volume, certo? Então, a hipovolemia, ele vai trabalhando tanto para poder suprir o corpo, que ele vai, né, uma hora ele vai cansar e vai parar de bater. Porque tem pouco volume para muito serviço. Tá entendendo? Então, ficar em 3 litros para o corpo todo, se o normal é 5. Ele vai ter que acelerar, né? Uma taquicardia. Acelera para tentar reverter e uma hora ele vai entrar em falência e para de bater.
consequentemente, depois a parada respiratória, certo? Hipóxia. Quem sabe dizer o que é hipóxia? É a falta de oxigenação. Na verdade, não é falta. Pela palavra, é o quê? Olhem a palavra. Oxi é de oxigênio, tá certo? E a outra, prefixo, é o quê? É o mesmo da hipovolemia. Não é falta, não, professora, então? É diminuição, certo? Diminuição. A ausência é a anóxia, que não tem oxigênio. Agora, hipóxia diminuiu, tá diminuindo. Ainda tem, só que é diminuído, tá diminuído, certo? Ah, entendi. E a anóxia, porque não tem nada, zerou. Então, a hipóxia cerebral pode causar a parada cardíaca, né? Parada cardíaca. Deixa eu ver. Outro H. Hiper ou hipocalemia. É o aumento ou a diminuição do cálcio no sangue, certo? Hipotermia. Alguém sabe o que é hipotermia? Todo mundo, né? É o que, gente? Hipotermia? Gente. É o que hipotermia? Diminuição. É a queda da temperatura do corpo, é isso? Exatamente. Gente, uma coisa que mantém funcionante os órgãos é a temperatura. Entenderam? Se tiver uma temperatura muito baixa, paralisa os órgãos. Ele não vai conseguir funcionar, entendeu? Então, se a gente for num lugar muito frio, vai entrar em falência. Certo? E quem mantém a temperatura corporal é o sangue, entendeu? A gente só consegue ter uma temperatura adequada com o volume sanguíneo. Se eu perder esse volume sanguíneo, a temperatura cai. É por isso que as gestantes, gente, sentem muito calor, porque o volume sanguíneo aumenta, entendeu? Então, ele vai aumentar o calor, entendeu? É por isso, gente, que um paciente, um acidente, um politraumatismo, trauma fechado, no SAMU, então ele vai transportar essa vítima de uma cidade para outra, né, uma cidade mais distante, ele vai ter que colocar a manta aluminizada. Já ouviram falar nisso? Aquele alumínio? Sim. Qual é a função dessa manta aí? Para manter o paciente aquecido. Né? Para que ele não perca a temperatura, né? Porque a gente perde calor. Então, esse alumínio, a manta, vai, né, segurar a temperatura para que ele não entre na hipotermia. Professora, assim, eu fiz uma cirurgia e quando eu saí da recuperação, eu vi que eu estava com ela. Então, no caso, é porque eu tive vamos dizer, uma queda. Eu acho que você pode ter perdido muito sangue. Você perdeu muito volume sanguíneo. Aí, para evitar a hipotermia, eles colocam, entendeu? Para manter a temperatura, certo? Sim. Então, uma hipotermia pode causar uma parada cardiorrespiratória, entendeu? Que vai paralisando, né? E não tem como funcionar. E o H+, acho que é hidrogênio, que dá muita acidose no sangue. Cadê, meu Deus, que não dá? Certo? Os 5 T's. Tromboembolismo pulmonar. Já ouviu falar nisso? Uma embolia pulmonar. Acabei na boca. Um trombo, certo? Alguém aqui já ouviu alguém com uma trombose venosa profunda? Já ouviu falar nisso? Que é a TVP. TVP. Não vai ver muito essa sigla. É uma trombose venosa profunda, certo?
a gente está utilizando muito anticoncepcional por muitos anos, certo? Pode causar uma trombose venosa profunda. Então, certo? Uma gestante, uma puérpera que pariu, né? No pós-parto, de alguns dias para frente, ela pode desenvolver essa trombose também, certo? Tem a ver com a circulação dos membros inferiores. Então, fica lá quente, duro, endurecido esse local e formou um êmbolo na veia, certo? Um trombo, na verdade. Então, esse trombo pode paralisar a circulação. Então, é um procedimento de emergência, certo? O grande problema da TVP, o maior problema é que esse trombo ele pode subir e ir para o pulmão, certo? Causando tromboembolismo pulmonar. E pode levar a uma parada cardiorrespiratória, certo? Tá no pulmão. É aquele que é coágulo, de sangue? Fica o trombo mesmo, certo? Trombose coronariana, né? Trombo também nas coronárias. Está no coração. Tamponamento cardíaco. Aconteceu alguma coisa que tampou os batimentos, então ele não vai conseguir circular o sangue. É um tamponamento cardíaco. Uma tensão no tórax, que é o pneumotórax, certo? É ocasionado muito por traumas, certo? E coisas tóxicas também, que pode estar levando o paciente à parada. Então, isso tudo pode levar, certo? Modalidade, gente, de uma PCR. O que seria uma modalidade de uma PCR? Vocês pagaram primeiros socorros? Foi comigo, será, hein? Primeiros socorros, já pagaram? Eu ainda não paguei. Patrícia, não. Vocês, já pagaram? Já pagamos, sim. Acho que já. Já, foi com a senhora. Comigo, foi? Deixa eu ver. O que eu ia perguntar? Me esqueci. Sim. Vocês se lembram do aparelho de choque? Do DEA? Desfibrilador externo automático, né? Então, ele vai utilizar o DEA. Esse DEA, gente, que é um aparelho, ele está localizado em muitos locais. Dentro de hospital, dentro de ambulância e dentro de supermercados. É obrigação, certo? Shopping center é obrigação. Campo de futebol, certo? Locais que tem uma quantidade, né? Uma aglomeração, né? De pessoas. Em grande quantidade. Hoje em dia não pode mais, né? Então, campo de futebol, por ter muita gente, supermercado. Então, ele é um dispositivo, gente, que vai fazer o choque, uma parada cardiorrespiratória, certo? Então, qualquer pessoa pode manusear esse aparelho. Então, ele não é exclusivo do profissional de saúde, não. Então, a gente vai colocar ele lá nos eletrodos, no tórax do paciente, né? E ele mesmo vai analisar o ritmo cardíaco. E existem alguns ritmos chocáveis e outros não chocáveis. Entendeu? Então, existe um ritmo da parada que vai sofrer, que precisa administrar o choque. E outros dois que não é chocável. Então, não administra o choque, certo? Uma taquicardia ventricular sem pulso precisa de choque. E a fibrilação ventricular também precisa de choque. Já a atividade elétrica sem pulso não precisa de choque. E a sistolia, que é aquele fio bem, tem? Zerou mesmo, também não leva choque. Não adianta dar o choque, certo? Isso quem vai analisar é o próprio DEA, o próprio aparelho. E a gente tem a PCR, aqui a gente tem a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, né? Então, a gente tem que saber fazer isso aí. É um conjunto de procedimentos realizados pós-parada cardiorrespiratória, observando manter artificialmente a circulação de sangue arterial no cérebro e outros órgãos vitais até a
ocorrência do retorno da circulação espontânea. Certo? Diretriz de 2015. Então, quem é, gente, que faz o protocolo dessa parada? Não é um profissional A, não é o B, não é o hospital tal, entendeu? É uma associação que vai fazer o protocolo, certo? Para todo mundo. Então, no mundo inteiro, existe um protocolo para a ressuscitação cardiopulmonar. Então, ela é feita pela American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, né? Então, eles vão realizando estudos, e chegam no consenso de como será feito essa RCP. E a última atualização foi em 2015, certo? Separação da cadeia de sobrevida no intra-hospitalar e no extra-hospitalar. Revisando as melhores evidências sobre parada, com foco na ressuscitação cardiopulmonar, fins de resposta rápida e melhoria contínua da qualidade de programas de ressuscitação, são as diretrizes, certo? Suporte básico de vida, reconhecimento rápido, uso de celulares, programas de acesso público à desfibrilação, é isso que eu estava falando, certo? Então, tem que ter um acesso público para o DEA. Então, tem que ter locais com obrigatoriedade do aparelho de desfibrilador. Sequência recomendada, circulação... Nos Estados Unidos tem. O quê? É disponível. Certo? Mas no Brasil também. É obrigação, certo? Então, se você for lá bem rica, lá no shopping center agora, em Partage, tiver uma parada, você pode mandar pedir o DEA, certo? Você como profissional de saúde, né, que já são, então você já pode estar acionando o DEA, porque lá tem, é obrigação. Se não tiver, ele vai ser multado com milhares de dinheiro, certo? Supermercados. A sequência recomendada, gente, é CAB. Eu vou começar pela circulação, que é a compressão cardíaca, certo? Depois as vias aéreas e depois uma boa ventilação. Eu não vou dar uma aula aqui de parada, não, né, gente? Que a gente já viu em os primeiros socorros. Frequência, profundidade, retorno total do tórax, interrupções, evitar ventilação excessiva e considerar o uso de naloxone. Dispositivos mecânicos para compressões torácicas. Isso aí, gente, é utopia para nós aqui no Brasil, certo? Dispositivo mecânico para compressão. Quem é que vai realizar a compressão, gente? São os dispositivos humanos mesmo, a gente mesmo, certo? Até o fim. Então, preparo físico para as manobras. Então, existem alguns lugares que já tem o aparelho que faz, que é muito bacana, né? Mas, infelizmente, não é disponível, né, gente? Na nossa realidade. Então, isso é suporte básico de vida. Eu não vou falar sobre suporte básico de vida, porque a gente está no suporte avançado, né, gente? Então, suporte avançado de vida cardiovascular, frequência de atendimento, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Isso aí é que vai receber o choque, certo? Vasopressores para a vasopressina mais a epinefrina imediata. Deixa eu ver aqui. RCP extracorpóreo. Estudos sugerem melhora de sobrevivência com bons desfechos neurológicos. Considerar em paciente uma probabilidade razoável alta de benefício. Gente, quando é que vai fazer a ressuscitação cardiopulmonar? Existe, gente, alguns pacientes que o médico ele não vai mais realizar. Isso falando a nível de UTI, entendeu?
Então, quem é que vai decidir isso é o médico, viu, gente? Paciente muito debilitado, paciente com prognóstico horrível, não tem chance de sobrevida. Então, ele vai e diga, não precisa fazer. Né? Um paciente muito idoso, que está lá no fim da vida mesmo. Então, às vezes, ele vai e não faz. Mas isso aí tem que ser com ele lá, né? É um exemplo desse desfibrilador, isso aí. Via aérea supraglótica ou intubação endotraqueal. Quando eu digo que o paciente está com a via aérea avançada, é porque ele está com com um tubo, certo? Então, a gente já viu isso aí, né, gente? O tubo endotraqueal, a cânula de Guedel, máscara laríngea. Essa máscara laríngea, gente, ela pode estar substituindo o tubo, certo? Já é utilizado hoje em dia essa máscara laríngea aí. Até o enfermeiro pode fazer. Mas não é muito comum. Vamos ver aqui. Falar só um pouquinho aqui sobre... Gente, vocês estão lá trabalhando na UTI, o paciente todo monitorizado. Não é verdade isso? Nosso paciente de UTI vai estar monitorizado. O que é que vai me dizer se esse paciente está em parada? Eu estou lá cuidando do seu João, certo? Seu João da Silva é meu paciente, eu estou cuidando dele desde o início do plantão, certo? O que é que a enfermagem deve fazer na UTI? Ela deve evitar a parada cardiorrespiratória, entendeu? Então, se eu estou cuidando do seu João desde o início do plantão, estou aferindo os sinais vitais 2 horas, eu estou sabendo o quadro desse paciente, concorda? Então, eu tenho que estar lá dizendo ao médico, esse paciente não está bem, né? O pulso dele está baixo, está com bradicardia, certo? Então, isso vai impedir a parada, certo? Porém, se for inevitável, quem é que vai me dizer que o paciente parou? Quem sabe me dizer? Eu vou ter um ajudante lá que vai me dizer quem é. Acho que é o aparelho que fica do lado, né? Os batimentos. É o monitor cardíaco, né? Esse paciente está monitorizado, né? Com eletrodos e está lá no monitor. Esse monitor vai o quê? Apitar, né? Vai dar uma alarmada grande que a gente vai começar a agir, certo? Então, gente, era mais ou menos uma pincelada mesmo na parada cardiorrespiratória, né? O que a gente deve fazer, que a gente deve diagnosticar essa parada com aferição de sinais vitais, né? Por obrigação que já é na UTI, 2 horas, sempre estar atento aos batimentos cardíacos, à pressão arterial,